uma mulher, tem sido maravilhoso. Amém, meus queridos? Sem mais demora, eu quero falar hoje, quero dizer que tem alguns textos na Bíblia que se a gente pudesse, a gente não lia, ou se a gente pudesse, a gente lia, mas não considerava, a gente dava um jeito de passar meio rápido. E como pastor, se pudesse, a gente não pregava. Porque quando a gente prega, a gente apanha primeiro. A gente chora, a gente fica com vergonha, a gente olha para Deus e fala assim, puxa vida. E aquilo vai mexendo, mas tem coisa que não dá para escapar. Deus quer tratar com a gente, e Ele quer tratar com a igreja, e hoje eu quero trabalhar algo. Eu falei domingo passado sobre uma tão grande salvação, e essa tão grande salvação, eu acredito que o Senhor quer trabalhar conosco para que ela não pare aqui, ela não fique aqui dentro de quatro paredes, ela não fique apenas sendo celebrada no momento do louvor, no momento da animação, num 30 de novembro com Israel, ou nos grandes eventos, ou nas celebrações, nos congressos, mas essa tão grande salvação precisa sair daqui e precisa ir para a escola, precisa ir para as famílias, precisa ir ser expandida e ser vivida e ser espalhada. E sabe como que isso vai acontecer? Através da minha vida e através da sua vida. Mas como? Será que é só falando? Será que é defendendo? Será que é indo para a internet brigando? Será que é se posicionando? Com certeza. Sendo exemplo? Com certeza. Mas muito mais do que isso, é vivendo o Evangelho. E eu queria coloquei o tema da ministração de hoje como o Evangelho é para ser praticado. Hoje o Evangelho tem sido discutido, tem sido falado, tem sido comentado. Igrejas têm se dividido, igrejas têm sido abertas em esquinas, como se abre bar. Tem mais de centenas de denominações, virou bagunça essa questão do Evangelho, por causa de diferenças de crenças, de pensamento, e isso tem virado tanta coisa, em próprias igrejas, dentro de igrejas, tem diferenças, e se discute, pastor, você crê nisso? Você crê na predestinação? Você crê que perde a salvação? Você crê em dom de língua? Você crê que não sei o quê? E fica a igreja, como que pode? Que não pode discutindo doutrina, e discutindo tantas coisas. E às vezes a gente mais discute, mais fala sobre o Evangelho do que se vive, do que se pratica. E o Evangelho não é para ser discutido, não é para ser comentado, não é para ser defendido. Jesus não nos chamou para ser advogados do seu reino, Jesus nos chamou para ser testemunha do seu reino. Não é para ficarmos defendendo alguma coisa. Advogado já tem um, e se chama Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos testemunha, e somos testemunhas quando nós praticamos o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre isso e usar um texto muito complexo, muito simples, mas não é tão gostoso. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, começar do capítulo 10, eu quero começar do versículo 25 ao versículo 29, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Eu gostaria que você, mesmo que acompanhasse aqui, mas se você puder abrir a sua Bíblia, marcar, anotar, para que durante a semana você volte a ler, reler. Se você durante a semana puder, assista de novo essa pregação, essa palavra. Se você puder, assista de quinta-feira, foi maravilhosa a palavra do Lucas. Se você puder, assistir a domingo passado, a de quinta-feira retrasado, pastor Mário. Se você puder, sempre quando você vindo ou não vindo, é sempre bom termos, meditarmos, ruminarmos na palavra de Deus.
E vamos ler aqui, se você achou, se você está aí para acompanhar. Certa ocasião, um perito, um doutor, alguém especialista na lei, na Bíblia da época, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Ele não foi perguntar para Jesus porque ele queria saber, ele queria aprender, ele queria compreender mesmo, ele queria seguir Jesus. Não, ele foi com má intenção, porque ele já era um perito, um doutor, ele já era um sabichão, já sabia tudo. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê, ou seja, como você a interpreta? Porque não basta só lermos, não basta só conhecermos, mas o que isso muda para nós? Qual é a lição que nós tiramos na medida que nós lemos, na medida que nós entendemos aquilo que nós lemos? Jesus pergunta: você sabe, mas como que você interpreta? Como que você administra todo esse teu conhecimento? Ele respondeu, e respondeu baseado em todo o seu conhecimento. Ele buscou o respaldo na lei, em Deuteronômio 6:5 e em Levítico 19:18, e disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: parabéns, você acertou, é isso mesmo, você acertou, você sabe das coisas. Então, é só praticar, faça isso e você viverá. É só você praticar isso que você sabe, isso que você conhece, isso que você respondeu. Porém, ele não contente, porque a questão não é entender ou saber, e a gente percebe muito isso, e depois eu vou entrar um pouquinho, mas ele querendo pegar Jesus, ele querendo de alguma maneira mostrar o seu conhecimento, ou querendo, ele não estava afim de aprender. Ele diz: mas quem é o meu próximo? Mas ele querendo justificar-se, porque ali já de alguma maneira, a hora que Jesus falava, é só praticar isso. Ele querendo justificar, ou querendo se esquivar daquilo que Jesus já estava começando a querer pegar ali com ele, porque Jesus conhece a intenção do coração. Ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E eu quero parar aqui e dizer algumas coisas sobre esse texto. Essa pessoa era um doutor, um intérprete, um perito da lei, alguém que dominava a lei. E quando se fala da lei, era o decálogo, as suas 1000 interpretações entre tradição oral e escrita. Era alguém que só se tornava doutor porque a dominava, porque tinha total conhecimento e sabia de várias interpretações. Mas ele pergunta com uma má intenção, não querendo aprender. E aqui vai a primeira pergunta. Quando você pergunta algo para Deus, para a Bíblia, quando você lê para alguém, para algum líder, para algum pastor, para alguma pessoa, algum amigo, algum cristão, quando você pergunta algo, para que é? Para você aprender, ou você só está querendo entrar numa discussão? Ou você está querendo provar que a tua tese é a certa? Isso daí serve para a política, serve para as ideologias, para tantas coisas. Às vezes a gente gosta de trazer à tona, e porque às vezes a gente se sente confortável sobre um assunto, porque a gente se sente doutor, porque a gente conhece, e a gente vai e pergunta, mas na verdade a gente só está querendo discutir, a gente só está querendo humilhar as pessoas, a gente só está querendo provar, a gente só está querendo brigar. Esses dias eu vi uma pessoa perguntando algumas coisas nas redes sociais e fazendo algumas perguntas, e eu falei assim, olha, falei para a Nilva, não está querendo saber nada, isso daí só está querendo arrumar confusão. Quantas vezes a gente vê isso nas redes sociais? Quantas vezes a gente vê, eu como pastor,
As pessoas chegam, pastor, você crê nisso ou você crê naquilo? Pastor, tua igreja pensa como? Eu fico assim, por que ele está perguntando isso? Qual é a intenção? Será que ele está querendo aprender? Será que ele está querendo conhecer a visão da igreja mesmo? Ou ele só está querendo pegar um ponto para falar assim, tá vendo, aqui é errado, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Às vezes, quantas vezes nós, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por quê? Na verdade, eu não estou querendo resposta, porque se eu quisesse resposta, Deus já nos deu várias respostas. A maior delas é enviando Jesus para morrer, mostrando que aquele que nem seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como não fará, não nos dará com ele todas as coisas? A maior resposta de Deus para o ser humano é o amor. E às vezes a gente não está satisfeito, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? O pecado, não, mas é por causa das escolhas equivocadas, não, mas a gente quer, na verdade, a gente quer uma resposta que satisfaça aquilo que eu quero, não o que eu preciso. A gente pergunta para Deus, para a Bíblia, e assim vai. E esse caso desse doutor da lei, e para mim é o caso de muitos cristãos, muitos crentes, muitos católicos, muitos religiosos de qualquer denominação, de qualquer tipo de religião. E com essa história, com essa lição que Jesus dá, e a gente já vai tirar algumas lições, eu aprendo primeiro, o conhecimento é menos importante do que a intenção. Escute bem, o conhecimento é menos importante do que a intenção. Esse cara sabia tudo, mas a intenção do seu coração. E o coração puro é mais para Deus, vale mais para Deus do que uma mente cheia de conhecimento. A gente aprende isso. O que falta para o homem não é saber, e sim praticar o que já se sabe. A gente sabe tanto, meu querido. Você sabe que você precisa praticar atividade física, a gente não pratica. Você sabe que você não pode comer um monte de coisa, você come. Você sabe que você não pode ter raiva, mágoa no coração. Isso daí não é nem a religião hoje que fala. Se você for para um médico, para um psicólogo, se você for para qualquer coisa, vai falar que isso vai gerar úlcera, gastrite. Jesus fala para a gente não ficar ansioso. Você fala assim, não, mas Jesus, antes de entregar, você vai para o médico, primeira coisa, eu estou com dor nas costas, dor no dedão, dor na coluna, dor com tudo. Eu estou com 1000 problemas. Primeira coisa, você é ansioso? Eu sou, então eu vou dar um monte de remédio para tratar a ansiedade, porque na verdade a dor de cabeça, a dor na coluna, a dor no dedão, a dor a tua vida, o problema é a ansiedade. Então, mas a gente continua ansioso, a gente continua fazendo tudo. O problema do homem não é saber, e sim praticar o que se sabe. E você vai para a igreja, para a religião, para o relacionamento com Deus, para a Bíblia, ou até mesmo para a consciência, porque todo homem tem uma consciência. Ele sabe o que é errado, não precisa frequentar uma igreja, não precisa ter a Bíblia, não precisa saber. Você pega uma criancinha, quando ela faz arte, o que você tem na mão? Mas quem falou que ela já sabe que é errado? Quando faz alguma coisa errada, tenta esconder. A gente sabe o que é errado. Você sabe quantas pessoas, por quê? Traição. Por que se esconde? É por causa da sociedade, porque a sociedade não entende que isso é amor. Não, isso é erro. Isso é errado. Mentira e tantas outras coisas. Não precisa ser... A palavra ensina tudo isso, mas você não precisa saber da palavra. Isso é a consciência do ser humano. O problema não é não saber. E o ser humano vive querendo saber. Ele chega na igreja, e aqui vai, ele chega na igreja, ele fica... Não, você sabe, o meu problema, eu quero saber. Se eu soubesse a Bíblia inteira, eu podia ser um crente melhor. Balela. Se você soubesse a Bíblia inteira, você ia ser tão... igualzinho que você é agora, porque nem o que você sabe você consegue colocar em prática.
A única coisa que você, em vez de saber 3 coisas e conseguir colocar só uma em prática, você ia saber 100 coisas e ia conseguir colocar 2 em prática. Ia piorar para você, porque a tua responsabilidade ia aumentar em 100 vezes. O juízo sobre você ia aumentar muito mais. Romanos 1, 18 a 20 diz algo fantástico. Romanos 1, de 18 a 20 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, que trocam, que abafam a verdade e escolhem a injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, lhe dando consciência, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu não sabia, eu não conhecia. Mentira. A hora que você chegar diante de Deus, eu nunca li a Bíblia. Ah, você nunca leu a Bíblia, o problema é teu, mas você sabia que você tinha que ler. Você sabia, eu nunca frequentei a igreja, mas você sabia que você tinha que frequentar. Mas eu não sabia. Não, você sabia. Tem algo dentro de você. Quantas vezes você já conversou com gente? Você vai saber se não é você uma dessas pessoas. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso de Deus, eu preciso fazer algo, porque eu estou precisando de Deus. Sabe por quê? Porque a alma do homem clama por Deus, porque ela foi criada por Deus e para Deus. Então a nossa alma clama por Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A alma do ser humano busca Deus, é que ele não quer. É que ele, ele fica achando 1000 coisas. E essa questão das desculpas, e uma delas, e hoje eu falei assim, eu lembrei, cadê? Lembrei que no seminário, fiz seminário teológico, a gente tinha uns 40 alunos, 50 alunos na classe, vinham os pastores, professores, e era uma disputa dos alunos para mostrar para os professores quem era o aluno mais inteligente, quem era o aluno que mais sabia. A gente estava lá para aprender, mas a gente já tinha uma disputa dos alunos para mostrar quem sabia mais. E uma das maneiras era fazer pergunta para os professores, e às vezes até discutir com os professores. Eu não concordo, porque na Bíblia, em tal texto, está assim, assim, assado, porque não sei o que, e tal, e ficava, daí levantava outro, e começava, a aula virava uma bagunça, porque um discutia, porque acreditava nisso, o outro era arminiano, o outro era calvinista, o outro acreditava que tinha arrebatamento, o outro que não sei o que, e hoje às vezes a gente vai e vê a igreja assim, com tanta coisa, eu fico imaginando Jesus, igual essa, gente... Sabe que vocês, é só praticar, vocês sabem? Então pratica, vai viver. Qual é o resumo de tudo isso daí? E daí, o apóstolo Paulo, em Gálatas e Romanos, ele faz um resumo de todas essas doutrinas, de toda essa discussão teológica. Gálatas 5,14, Paulo fala assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 13,10, ele vai um pouquinho mais além, ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A gente poderia aqui, o resumo da vida cristã, não é se ser arminiano, se você acredita nisso ou naquilo, o resumo do evangelho é o amor, mas não é saber sobre amor, porque Jesus fala: você sabe? Agora vai e pratica, vai e faz. Nós como igreja, nós sabemos muito,
nós falamos muito, nós até brigamos muito por conta do Evangelho, mas eu acho que se tivesse uma balança da prática, acho que a gente estaria devendo. Se a gente se deparasse com Jesus, eu acho que a gente é o termômetro da prática do Evangelho. Acho que a gente ia estar um pouquinho assim. Ah, pastor, você está batendo na igreja? Não, eu só estou trazendo para vocês como eu apanhei ontem e hoje. Estou compartilhando com vocês, mas a palavra de Deus fala que Deus corrige, ensina aquele que ama. Ele quer nos levar a ir além. Ele não está querendo esfregar na cara de ninguém, mas Ele está querendo nos ensinar algumas coisas nessa noite. E eu queria compartilhar com você. Jesus usa uma parábola para tratar com esse religioso, com esse conhecedor do Evangelho, da Bíblia. E ele usa essa parábola para tratar, porque ele percebe que ele fala primeiro, olha, você sabe? Então é isso aí, você acertou. É amar a Deus sobre todas as coisas, é ter Deus na sua mais alta estima, saber que Deus não é como um animal, como uma pessoa que você gosta, não é como um animalzinho, não é como... Não, Deus é algo supremo, é o primeiro. Você precisa amar Ele com o teu entendimento, você precisa saber o que você está falando, o que você está fazendo, você precisa, com todas as suas forças, você precisa ter paixão, você precisa ter entendimento, você precisa ter força, você precisa lutar com tudo para ter a tua vida no altar diante de Deus. Você sabe disso daí? Eu sei. E também essa demonstração é para que você faça com o próximo, porque aquele que fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, porque como que vai amar Deus que não vê, se não consegue amar nem aquele que vê? Então, um dos reflexos da verdade, se eu amo a Deus, é eu amar o próximo. Então, é isso daí, você sabe tudo, é só praticar. Daí ele querendo assim, tá bom, então quem que é meu próximo? Jesus falou assim, eu vou ter que ensinar. Então, peraí, vamos lá. Vamos para a continuidade, vamos continuar a parábola. Lucas 10, de 30 a 37. Jesus trata o religioso com uma parábola. Jesus quer nos tratar nessa noite, amém, meus queridos? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, ferido. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um pastor, hoje seria um pastor, um padre, um líder religioso, um líder espiritual. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita era um músico, alguém que trabalhava do altar, alguém comprometido também com as leis, com a palavra de Deus. A gente pode estender isso era um líder da igreja, era uma pessoa que acreditava, era um cristão, era um crente hoje, se a gente fosse contextualizar. Mas um samaritano, que era um excluído, que era alguém que não era considerado, nem mesmo hoje, se fosse hoje um cristão, era alguém excluído dos judeus, era alguém impuro. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. O sacerdote e o levita ignoraram, não tiveram compaixão, mas quando esse samaritano encontrou o homem, quando o viu, teve piedade dele, mas eu vou trocar essa palavra piedade em outras traduções, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, era o símbolo dos medicamentos, dos tratamentos da época. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, muito provável um jumentinho, porque era ou se fazia esse trajeto a pé ou com algum animal, um jumento, uma mula, para uma hospedaria, levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe
pagarei todas as despesas que você tiver. Daí Jesus volta-se para o religioso e pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, aquele que teve compaixão dele, respondeu o perito, o doutor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus então, aqui, essa parábola tira o... Eu fiz uma analogia dessa parábola para tirarmos algumas lições. Eu já falei sobre que o Evangelho é muito mais para ser vivido, praticado, do que discutido. E eu queria hoje, pegando essa parábola, fazer uma analogia para tirarmos algumas lições. Primeira lição: esse homem, esse certo homem ali que descia de Jerusalém a Jericó, ele pode ser todos nós, algum de nós. Esse certo homem somos todos nós. De Jerusalém a Jericó é uma caminhada difícil, era um deserto. Hoje, nos nossos dias, nós estamos numa caminhada, batalhando, lutando. Somos andantes pelo caminho da vida, batalhando, trabalho, o pão de cada dia, construir família, uma profissão, são tantas coisas. E não é uma caminhada fácil, não é uma jornada fácil. Tem altos e baixos, tem momentos que parece que a gente está prevalecendo, vencendo, mas não é fácil, é complicado você constituir família, você ter sucesso numa vida profissional, você estudar, você passar num concurso. São tantas as dificuldades, mas essa vida, a Bíblia fala muito sobre caminhada, sobre jornada, desde Caim lá, quando Deus fala: olha, agora você, por conta do pecado, você vai se tornar errante. Hoje nós somos errantes nesse mundo, nós somos forasteiros nesse mundo, que estamos andando, estamos vivendo. Mas na vida há surpresas desagradáveis. Na vida nós temos algumas curvas que nos surpreendem. Nós nos deparamos com assaltantes, com pessoas que às vezes nos machucam. Nessa caminhada, todos nós somos surpreendidos por enfermidades, por traições, por frustrações, por perdas, que nos deixam como esse homem, ferido, machucado, muitas vezes sem condição de prosseguir. Às vezes é um casamento que você estava construindo, você estava caminhando, e você, sem esperar, aquela pessoa assalta teu sentimento, teu coração, teus sonhos, e aquilo rebenta você, e você se torna aquele homem pelo caminho. Às vezes uma enfermidade que você não esperava tira o teu chão, às vezes uma perda de um ente querido, às vezes uma notícia que você não esperava. Você tinha sonho para tua família, mas de repente um diagnóstico muda todos os sonhos, os projetos. E de repente você se torna essa pessoa ferida, machucada, abatida pelo caminho da vida, no chão, sem saber o que... Agora, eu não sei se eu volto para Jerusalém, não sei se eu vou para Jericó, eu estou perdido. Somos nós. Segunda lição: o sacerdote e o levita representam aqueles que deveriam ser o exemplo de cuidado. Passa ali o sacerdote e o levita. Quando Jesus fala isso para aquele doutor da lei, ele sabia que sacerdote e levita deveria ser o exemplo, os exemplos da lei. Eram os representantes, eram aqueles que representavam, os guardiões da lei. Eram aqueles que ensinavam o povo, eram aqueles que celebravam a lei. Eram aqueles que precisariam demonstrar, ensinar, mas não só com palavras, com atitudes. E de repente esses dois passam por aquela pessoa machucada e
e o exemplo fica só no altar, o exemplo fica só na pregação, o exemplo fica só no tocar, o exemplo fica só na hora da igreja, no levantar as mãos. O exemplo, Jesus começa a desconstruir aquele exemplo, falando assim: olha, o teu próximo, você pode achar que é algumas caricaturas, algumas pessoas que vestem roupa de mais santo do que outros, que têm cargos, que têm posições, mas essas pessoas que para você são teu próximo, podem frustrar você. E quantos de nós somos frustrados com pessoas, com igrejas, com líderes? Mas também não são só igrejas aqui. Eu queria colocar sacerdote e levita, não só representando líderes religiosos, padres, pastores, líderes de igreja, não só a instituição igreja, porque a igreja machuca muita gente, tem muita gente machucado com igrejas, com pessoas, com pastores, com padres, com pessoas que a gente acha que é perfeito, que perfeito não é, mas mesmo teria que ser um exemplo, mas muitas vezes não são. E isso machuca a gente, isso machuca, quantas pessoas machucadas. Mas eu queria colocar aqui, muitas vezes somos decepcionados por pessoas que mais esperávamos, não só líderes, pastores, igreja, mas nós somos muitas vezes decepcionados com família, com pais, porque essas pessoas também deveriam ser exemplos de cuidado. Uma mãe, um pai, para um filho, um marido, para uma esposa, são pessoas que foram colocadas por Deus para cuidar de nós. Família, quantas vezes também somos frustrados por pessoas que em momentos que eram para cuidar de nós, que eram para estender as mãos, que eram para mostrar compaixão, a gente fica mais decepcionado. E as feridas só aumentam, o machucado parece que vai só nos colocando mais para o chão. Meu querido, eu estou aqui como pastor, como pai, e quero aqui, nós como igreja, nós falhamos muito, nós como líderes, nós falhamos muito, nós como pais, nós falhamos muito. Mas o Senhor manda uma palavra dessa, não é para mostrar, esfregar na nossa cara, olha, vocês falam. O Senhor manda, falando assim, olha, tem tempo, vamos começar a viver isso daí, vamos começar a expressar isso, vamos tratar, vamos ser as pessoas, vamos ser os remédios, vamos voltar a viver o Evangelho, não apenas discutir o Evangelho, não apenas falar o Evangelho, vamos voltar a ser os pais que os nossos filhos precisam, vamos voltar a ser os entes que a nossa família precisa, vamos voltar a ser os pastores, os líderes, a igreja, que o mundo, que as pessoas precisam, que os moribundos precisam, que os rejeitados, que aquelas pessoas que estão feridas. E muitas vezes, sabe aonde estão os rejeitados, os feridos, os machucados? Estão aqui. Sabe aonde muitas vezes estão os rejeitados, os machucados, os feridos? Estão aqui. Mas nós colocamos uma capa de crente, uma capa de evangélico, de pastor, de pai, de família, e a gente fica machucado, os nossos filhos machucados, liderança machucada, ovelha machucada, e a gente continua seguindo. Na verdade, às vezes a gente para pelo caminho, mas o Senhor está mandando a gente voltar a andar, a caminhar, porque, graças a Deus, se pessoas nos frustraram, se sacerdotes, levitas, pais, pessoas nos frustraram, porque não adianta, muitas vezes nós sabemos, nós cantamos, muitas vezes nós sabemos a Bíblia, nós vamos à igreja, nós cantamos, nós levantamos a mão, nós decoramos textos, nós choramos, nós participamos de tantas coisas,
mas nós não praticamos o amor. Deus não é um Deus de rituais, Deus é um Deus de atitudes e de relacionamentos. Mas sabe por que a maioria das vezes nós colocamos apenas no lugar, deixa eu ver se é isso mesmo, mas sabe por que na maioria das vezes nós apenas nos decepcionamos e ficamos frustrados e parados, machucados? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos colocamos apenas no lugar do que precisa de cuidado e do machucado, mas quase nunca no lugar do que precisa cuidar. Como eu falei aqui, uma palavra dessa me confronta. Eu consigo olhar para Deus e falar: Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu não fui o pastor que eu deveria ser. Muitas vezes eu não fui o pai, muitas vezes eu não fui o irmão, muitas vezes eu falhei. Mas, será que você, porque nesse período eu como pastor, eu não vou colocar como pastor, mas como gente, como ovelha, eu também tenho minhas feridas, eu também sou frustrado, eu também sou machucado, muitas vezes eu caio pelo caminho. O problema é que muitas vezes, cada um de nós, a gente só se sente essa pessoa que é ferida e machucada, mas a gente esquece que nós também passamos por muitas pessoas feridas e machucadas, e muitas vezes nós não somos apenas essa pessoa que caiu machucada no caminho, mas muitas vezes nós estamos sendo o sacerdote e o levita. Porque nós passamos também por muitas pessoas que precisam de ajuda e nós não ajudamos, porque nós estamos machucados. Se eu fosse olhar para os meus machucados, eu não seria pastor, eu não seria pai. Quantos pais machucados, mas continuam fazendo? E aqui vai, um dia eu estava numa célula, no começo das células, e eu lembro de uma irmã, começou ali um momento na célula, um momento de desabafo, que às vezes tem. A pessoa falou: olha, tal dia, foi meu aniversário, célula, vocês falam que célula é família, ninguém ligou para mim, ninguém da célula aqui ligou para mim no meu aniversário. Eu estava lá, falei: irmã, está certo, é uma falha muito grande. Eu pergunto: em qual aniversário de alguém a irmã ligou? A irmã ficou quieta. A gente quer ligação, a gente quer cuidado, a gente quer atenção, a gente quer gente passando olhinho, quer gente orando, quer gente cuidando, mas a gente fazendo, daí não. Sabe que Jesus fala sobre isso? Mateus 7,12, Jesus diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Chamada na Bíblia a lei de ouro, a regra de ouro. Eu quero dizer que Jó estava no seu pior momento, ele tinha perdido tudo, família, ele estava doente, ele estava quase morrendo, ele perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu tudo, propriedade, ele estava leproso, estava com quase se desmanchando, ele estava lá, conversando com Deus, veio os amigos da onça, e nada, só colocaram mais, afundava ele, e de repente, ele precisava de um bom samaritano, mas antes do bom samaritano chegar, chegou uma voz: eu sei que você precisa de cuidado, de restauração, de cura, mas antes de você receber, você pode dar antes. A palavra de Deus fala: ser fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Às vezes a gente quer receber algo que o Senhor vai nos dar só depois da gente dar o que a gente não tem, para depois a gente receber o que a gente precisa. Jó vai lá e ora,
em pedaços, sem condição, sem saúde, sem dinheiro, sem ter restauração, sem ter cura, sem ter filho, sem ter, está no meio do caos, mas ele vai e ele entrega. O que ele podia fazer? Não posso dar oferta, não posso dizer nada. O que você pode fazer? Você pode ir lá orar pelos teus amigos. Poxa, mas eles não precisam, eu que preciso. Você pode ir lá fazer? Posso. Ele ora, e se você for no texto, Jó ora para os seus amigos, assim que ele ora, Deus restaura tudo em dobro que ele tinha. Pedro, quando ele estava naquela pesca, que ele foi um fracasso, antes da pesca maravilhosa, antes de Jesus fazer o milagre, Jesus falou assim: empresta o teu barco, você pode dar aquilo que você não tem, o teu fracasso, você pode colocar nas minhas mãos? Eu posso. Sabe, muitas vezes nós estamos só na beira do caminho, lambendo as nossas feridas. Ai, tadinho de mim, estou fraco. Ai, não tenho. Muitas vezes nós estamos mesmo. Mas às vezes tem muitas outras pessoas também precisando de nós. E quando a gente olhar, conseguir, mesmo que seja uma oração, mesmo que seja um movimento mostrando: Senhor, eu quero também, não só precisar do Senhor, eu quero ser uma ponte sobre as águas, eu quero ser um farol, eu quero ser algo. A hora que você faz um pouco, o Senhor coloca muito na tua mão. O Senhor traz restauração, traz unção, porque Ele percebe que mesmo com dificuldade, você fez. Então alguém que faz na dificuldade, vai fazer quando tiver a bonança, quando tiver festa, quando tiver saúde, quando tiver na alegria. Porque essa de, eu não faço porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque não sei o quê. Quando você tiver, você não vai fazer. Por isso que às vezes Deus não restaura, por isso que Deus às vezes não usa pessoas para fazer, porque sabe que às vezes você vai fazer, você vai daquele que vai receber e vai falar: obrigado Deus, obrigado pastor, obrigado não sei o quê, valeu, tchau. Se você já não fez isso 1, 2, 3 vezes. Amém? Misericórdia? Terceiro, e aqui vai uma palavra maravilhosa. E aqui, meus queridos, eu não quero colocar assim, diminuir as nossas frustrações, porque nessa caminhada nós nos frustramos, como eu falei. Tem muita gente machucada e com razão. Aqui eu não estou tirando o fato de você não fazer, às vezes. É aqui cada um vai, o Espírito vai trabalhar com cada um de maneira diferente. Porque aqui, muitas pessoas, mas o Espírito vai falando com cada um. Muitas pessoas realmente foram frustradas, foram decepcionadas, foram abandonadas. Foram decepcionadas com o marido, com o pai, com o pastor, com líderes, com igreja, com família, com instituições. Está desacreditado. Foi assim, a pessoa às vezes fala de igreja, fala de célula, fala de líder, fala de qualquer coisa, fala de casamento, fala de marido, fala de esposa, fala de pai, fala de filho. Tudo isso dá arrepio porque me machucou. Mas eu quero dizer, nessa história, Jesus, Ele é o bom samaritano é Jesus, aquele que olha para nós, aquele que se importa com a nossa dor. As pessoas podem ter negligenciado, não ter olhado o sacerdote, o levita, mas o bom samaritano, quando ele olha para nós, ele se compadece, ele tem compaixão, ele nos ama, ele cuida de nós, ele trata as nossas feridas, ele paga o preço necessário para uma nova vida. Todos podem ter te decepcionado, te abandonado, mas Jesus, o bom samaritano, jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. Ele cuida de você, Ele te ama, Ele está perto, Ele está sempre pronto a te cuidar, a sarar as tuas feridas, em nome de Jesus. Isaías 53, 4, esse capítulo é maravilhoso. Isaías 53, 4 diz: certamente esse bom samaritano, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. No versículo 5, finalzinho no B, diz assim: o castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele não só curou as nossas feridas, mas ele se fez ferida por mim e por você. Ele pegou as nossas feridas e ele trouxe para o corpo dele, porque ele falou assim: não, ele não pode ficar aqui no chão, ele não pode ficar machucado, ele não pode ficar frustrado, ele não pode ficar decepcionado por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de instituições, por causa de pessoas que decepcionaram. Eu quero mostrar que existe alguém que jamais vai te decepcionar, alguém que te ama com amor eterno, que te salva, que te pega pela estrada da vida toda complicada e te leva para uma hospedaria e cuida e trata de você. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, mas esse bom samaritano, ele faz isso por nós, mas ele faz isso por um motivo: para se tornar o nosso exemplo. Ele faz isso para ser o exemplo. Ele fez isso durante 3 anos, mostrando, fazendo, a ponto do o máximo morrer numa cruz, e todos lá viram, as pessoas que acompanharam, viu o que ele fez, e se tornaram testemunhas, como eles mesmos falam em muitas cartas, testemunha ocular do seu amor prático, não só de discurso, não só de saber. Eu vou discutir com os doutores da lei, olha, quer ver quem sabe mais? Não era alguém que sabia apenas, era alguém que vivia. Por isso, quando ele falava, as pessoas falavam: ele fala diferente, ele fala como alguém que tem autoridade, ele fala como alguém que vive, que pratica, que não só sabe sobre teologia, mas alguém que pratica o amor a ponto disso de se dar, alguém que se importa, que olha para nós. Meu querido, mas isso é para nós, para a igreja, a nossa casa, a nossa vida, para que nós nos tornemos essa grande hospedaria de cura, de restauração e de salvação, ou como diz muitas vezes o Lucas, usando esse termo, para que nós nos tornemos uma casa de cura, um lugar de cura, para que nós nos tornemos esse bom samaritano, e não os sacerdotes, os levitas, os teólogos, os religiosos que levantam a mão, que sabem versículo de cor, até mesmo porque Deus não sonda a memória, Deus sonda o coração, aquilo que vai dentro, não é o que a gente sabe, é aquilo que a gente vive. Meus queridos, nós como igreja precisamos começar a expressar o amor de Jesus através das nossas atitudes, muito mais do que através das nossas roupas, embora que a roupa é importante para expressar também respeito, dignidade, muitas coisas, mas muito mais do que detalhes que a igreja durante muito tempo se preocupou. O que mais expressa Jesus é nós nos tornarmos bons samaritanos, olhar para o próximo e não só ter dó, porque dó, olhar e falar: nossa, que pena, você viu fulano, você viu família, você viu que destruição, e o que você tem feito? Compaixão, paixão por, paixão em ação, paixão com atitude, é sentimento com ação, não é só pena, não é só dó. A igreja olhar para o mundo e falar: está indo todo mundo para o inferno, como eu falei, e está indo todo mundo para o inferno, o que nós estamos fazendo? O máximo nós estamos falando: está indo todo mundo para o inferno, mas às vezes nós não temos coragem de expressar o amor, de atender, de doar alguma coisa, de fazer, de cuidar, de estender a mão. Não, eu só vou estender a mão se eles converter. Não, às vezes você vai estender a mão e ele não vai se converter, mas talvez lá na frente, depois de 10 anos, ele vai lembrar, falar assim: nossa, aquela pessoa me tratou diferente, por que será? E talvez o Espírito vai agir através de uma semente, de um bom samaritano, de alguém que foi Jesus, porque hoje é isso. E eu queria terminar falando algo aqui especial. Olha, 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, o bom samaritano, deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mateus 11, 28, 30,
Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, feridos, machucados, e eu lhes darei descanso. Eu vou tratar as feridas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, refrigério, conforto para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu querido, nós precisamos fazer isso que Jesus fazia, que Jesus fez. Nós precisamos começar a convidar as pessoas, falar: você está triste, você está abatido, pode vir para a igreja, não, pode vir a mim, pode vir a minha casa, pode vir a minha família, porque nós temos uma água chamada Jesus Cristo, que sara, que mata a sede, que transforma a vida. Nós temos alguém que cura, que muda, que trata. Eu tenho um kit socorro. O que é? É o kit Covid? Não, eu tenho um kit transformação, que é a água da vida, que é aquele que transforma, é aquele que mata a sede, é o óleo da unção que cura, que sara toda ferida. É isso que eu tenho. Nós precisamos começar a convidar as pessoas, falar, sair da igreja, ir nas casas, ir nos lugares, ir nos hospitais, ir aonde as pessoas estão à beira do caminho, caída, machucada, doente. Nós precisamos começar a andar pelos caminhos, pelos becos, pelos valados, realmente falando: existe alguém que pode mudar a história da vida, da família de vocês, e esse alguém é Jesus Cristo. Nós somos os responsáveis para dar continuidade nesse amor desse bom samaritano. E aqui vai algo: quem foi cuidado, tratado e transformado pelo poder do amor do bom samaritano, sabe a importância disso. Por isso, devemos replicar em outros. Quem foi tratado, quem se sentiu à beira do caminho e percebeu Jesus, o bom samaritano, tratando suas dores, não consegue mais olhar outros e falar assim: não, eu sei que Jesus fez comigo, precisa fazer com essa pessoa. Se a gente está alheio a isso, é porque a gente nunca teve acesso a essa compaixão do bom samaritano. E eu quero terminar lendo um texto, porque falando isso daqui, eu quero dizer algo para essa igreja aqui. Essa igreja, e se você está chegando, talvez você se identifique também. Para mim, essa igreja tem sido uma escola de bons samaritanos. E você vai entender por quê. Porque tem sido uma escola de machucados. Tem sido uma escola de feridos. Porque quantas pessoas machucadas e feridas pelas circunstâncias da vida, cada um em alguma área. Você vai perceber que tem gente que foi ferido na família, ou com enfermidades, que superaram situações, divórcios, problemas no relacionamento com filhos, com situações diversas. Pessoas que foram esmagadas, que sentiram assim: Deus, cadê os meus sonhos? O que aconteceu? Mas de repente tem sentido o bom samaritano tratar com óleo, tem percebido Deus fazer algo. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja e para você que faz parte. Você vai saber que é você, e você não é 1, 2, 3. Eu sinto que essa igreja está sendo preparada para a gente sair das quatro paredes como centenas de bons samaritanos pela cidade. E Deus vai mandar muitas pessoas machucadas, porque eu quero ler um texto. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos problemas, em todos os nossos machucados, para que, com a consolação que recebemos de Deus, para que com o cuidado que fomos cuidados, possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. Eu vou ler na NTLH, se vocês estiverem aí. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebemos ajuda.
Ele nos auxiliou em todas as nossas aflições, em todos os nossos momentos difíceis, para podermos ajudar, auxiliar os que têm passado pelas mesmas aflições, pelos mesmos problemas que nós temos. E nós damos aos outros as mesmas ajudas que recebemos de Deus. Meu querido, esse texto é muito sério, porque eu já passei por algumas situações, fui ferido em algumas áreas, e só eu sei como Deus tem me usado para consolar pessoas que passaram e passam por aquilo que eu passei, e como Deus me curou, como Deus me restaurou. Hoje eu começo a falar, eu sinto saindo de mim consolação, eu sinto saindo de mim refrigério. Mas eu quero dizer que isso tem estendido para várias pessoas. Eu não sei se é uma unção, mas isso vem de pastor Mário, de irmã Maria, que passaram por enfermidades, foram curados, passaram por tumor na cabeça e tantas coisas. Mas essa igreja tem passado por tantas coisas. Líderes têm passado por tantas dificuldades. Eu quero dar uma palavra para você, meu querido. Sabe por que você tem passado? Porque Deus está te preparando para que da tua vida flua óleo que cura. Deus tem te preparado para que da tua vida saia consolação, para que da tua vida flua amor de Deus sobre essa cidade, sobre família, sobre pessoas, em nome de Jesus. O bom samaritano tem cuidado de muitos. Pode ir o teclado aqui, por favor, qualquer coisa, e daqui a pouco o louvor já vem. O bom samaritano tem cuidado de muitos aqui, de experiências, Jesus, de traumas, tem dado cura, restauração, mas para transformar a sua história em uma história de cura para as nações, de cura para muitos. Eu poderia colocar o meu exemplo, poderia colocar o exemplo da Nilva, do Marcos, da Fer, poderia colocar o exemplo das mulheres que deram testemunho, que passaram pelo câncer e já estão sendo usadas para consolar outras. Eu poderia continuar falando de outros que têm passado por situações, mas eu queria, com tudo isso, é porque Deus não está te levantando, e algumas pessoas, talvez até que passaram por isso, lá atrás sentiram, puxa, eu queria fazer teologia, eu queria ser usado por Deus, e às vezes antigamente as pessoas pensavam que precisavam saber, ter um conhecimento teológico. Não, o conhecimento que você tem é conhecimento de vida, é conhecimento de experiência, é conhecimento de viver com Deus, é de perceber Deus à noite, chegando no teu quarto, na tua cama e falando, eu estou contigo, você não está só, te abandonaram, te deixaram, você está se sentindo só, você acha que acabou, não acabou, porque quem escreve a história, quem é o roteirista desse filme sou eu, quem é o roteirista da história da sua vida sou eu. Você não tem a ideia de como vai ser o final da tua história, assim como talvez José, em alguns momentos da sua vida, ele nem imaginava o final da história dele, mas o roteirista, o Deus, o bom samaritano, já sabia que estava preparando ele para ser uma cura, para ser restauração, para até hoje servir de exemplo, de inspiração para nós. E quero dizer que você, a tua história, a história de dificuldade, Deus está escrevendo para se tornar história de cura, de inspiração para muitos. Deus está chamando você, Deus está trazendo você para essa igreja, porque essa igreja é um lugar de cura, é um lugar de cura não só para a cidade, nós estamos falando de cidade, mas essa igreja já tem exportado pessoas, pastores, líderes para outras, para demais igrejas, e vai fazer muito mais, porque aquilo que Deus tem no coração dele não muda. Pode ter pandemia, pode ter esfriamento, pessoas podem desistir, mas os planos dele não falham. E eu quero dizer, se você quiser, se você tiver um desejo e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um farol para iluminar vidas, eu quero ser uma ponte sobre as águas. Se eu estou passando por dificuldades, talvez o Senhor está querendo, não que eu fique só lambendo as minhas feridas, não só chorando, o Senhor quer que eu levante para falar que
o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Aleluia. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Eu sou um pastor que fiz teologia, amo estudar, e a gente precisa estudar, mas o que a gente mais precisa hoje, se alguém chegasse assim: pastor, estou querendo servir a Deus, o que eu preciso? Eu queria fazer uma teologia. Eu falar: não, hoje o que você mais precisa é de um batismo do Espírito Santo de Deus, é de um enchimento, para que aquilo que a gente sabe, a gente pode saber pouco, mas a gente já sabe que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. A gente já sabe que Deus, Ele quer usar a nossa vida para falar, para testemunhar. Ah, mas eu não sei o que falar. Você não sabe? Você não sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar, que Jesus veio para perdoar os seus pecados. Você não sabe que Jesus veio para curar as suas feridas, para te consolar, que o Espírito está aqui para te ensinar, para te conduzir, para te assistir nas suas fraquezas. Você não sabe que essas dificuldades que eu tenho, que eu falei, que às vezes eu fico com vergonha, porque eu não consigo fazer, sabe o que eu estou falando? Senhor, me encha com teu Espírito, porque eu sei que o teu Espírito pode me levar a fazer aquilo que eu não consigo. Por isso que Jesus não falou para os discípulos: a hora que eu for, vocês fiquem numa biblioteca estudando, igual os fariseus, igual os doutores da lei, porque vocês vão ter um monte de coisa para fazer. Não, o conselho de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, porque é Ele que vai levar vocês a conseguirem colocar em prática o Evangelho. Não é conhecimento, não é estudo, e sim é o poder de Deus que vai nos levar a perdoar, a amar, a parar de ter preconceito e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim como um farol. Se você quer, levante e vamos cantar essa música, falando: Deus, eu quero ser esse farol, usa, eu quero me encha de amor, para que eu consiga ser usado por Ti, em nome de Jesus. Aleluia.